Em Goiânia, menino de 9 anos de idade passa até 10 horas em frente a um computador de lan house. Para desespero da mãe, a criança se considera viciada em jogos eletrônicos e, apesar da restrição da lei, tem acesso fácil às casas de jogos em rede. Explorar uma infinidade de jogos disponíveis em rede mudou a rotina do garoto João Vitor Pereira. Aos 9 anos, ele não brinca com outros colegas, já tem olheiras e é viciado em jogos eletrônicos. Você fica na escola pensando em quê? Nesse jogo. E quando você senta para almoçar, você está pensando em quê? Nesse jogo. Quando você está tomando banho? Nesse jogo. Se você pudesse, você passaria quanto tempo na lan house jogando? Todo dia. O funcionário do estabelecimento admite que a portaria do Juizado da Infância e Juventude, que proíbe a entrada e permanência de menores de 10 anos neste tipo de estabelecimento, não é cumprida à risca. Não está com uniforme, demissão da mãe, avós, só a maioria é os pais que trazem. A situação de João Vitor já preocupa a família. Ele chega a passar até 10 horas por dia em uma lan house e gasta até R$300 por mês com jogos eletrônicos. A mãe conta que quando a mesada não é suficiente para bancar o jogo, João Vitor vende os brinquedos dele. Nara acrescenta que o rendimento escolar caiu e que pela primeira vez ele ficou de recuperação. Realmente é muito difícil, porque nenhuma lan house que você procurar, você vai encontrar alguém que cumpra essa norma. Ninguém. Qualquer lan house, ele vai em lan house aqui ou no interior, qualquer lan house ele entra, usa, tem acesso a qualquer site. É muito triste, é desesperador até, porque às vezes a gente se sente muito culpada, às vezes não, sempre a gente se sente culpado, mas a gente não sabe o que faz, tenta de um lado, tenta do outro. E o que eu tenho feito agora é correr atrás de conversar, de estar mais presente. Eu não sei mais, eu já vou mudar ele, horário de escola, ocupar mais o tempo dele. O pior que esse não é o único caso, são vários os casos, várias as situações, e tem muitos pais nessa situação aí dessa mãe, desesperados sem saber o que fazer. E de quem é a responsabilidade de fiscalizar, de evitar, de coibir e até de penalizar os proprietários das lan houses que deixam crianças menores de idade em horários não adequados para essa prática. Nós vamos conversar agora com o juiz da Infância e da Juventude de Goiânia, Maurício Porfírio Rosa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é um prazer estar aqui. A fiscalização, cabe a quem, como coibir isso? Bem, nós regulamentamos a forma que devem estar presentes nesses locais as crianças e adolescentes. A fiscalização deve ser um instrumento de toda a sociedade para que a gente possa fazer prevalecer o interesse da criança e do adolescente. O nosso objetivo ao regulamentar essa atividade não é de maneira alguma coibir que um instrumento tão eficaz na formação dos nossos adolescentes seja utilizado. O jogo é um instrumento pedagógico de alta utilidade. Agora, o que nós não podemos fazer é permitir que o abuso traga situações inconvenientes ou traga prejuízo para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Mas nós não podemos também achar que o medo do abuso impeça o uso desse instrumento poderoso que é o jogo na formação das nossas crianças. Mas como combater isso, então, doutor Maurício? O juizado vai fazer uma fiscalização até mesmo para controlar a entrada dessas crianças menores de 10 anos, porque a lei diz que elas devem estar acompanhadas dos pais e tem um horário também para permanência nessas casas? Sim, nós fizemos mais de 300 notificações para essas lan houses para que elas se adequem ao que foi determinado para que as crianças possam ali de forma salutar estar fazendo uso desse jogo, dessa diversão, desse instrumento de formação. Bem, nós estamos determinando que elas se adequem, não estejam a distâncias incompatíveis com uma escola, que não permitam crianças uniformizadas e que cumpram essas determinações de não permitir que a criança abuse do seu direito de fazer uso do jogo. Mas é preciso também que a gente tenha em conta que esta é uma função do pai e da mãe também. Eu fico até ao ouvir aquela senhora, devo fazer uma crítica veemente, que ela não sirva de exemplo para ninguém, porque nós já percebemos em países como Estados Unidos, os pais sendo destituídos do poder familiar, porque deixaram o filho engordar exageradamente. Pois quem dá essa mesada é a mãe, pois quem permite que essa criança esteja na lan house é a mãe. Ela tem vigorosos instrumentos para proibi-lo de fazer isso. Nós achamos que ela precisa ter mais consciência do exercício
dar autoridade sobre o filho e estabelecer limites para ele. Seria o quê? Retirar a mesada, evitar que o filho vá a esse local? Eu penso que não seria retirar a mesada, mas seria ela simplesmente usar da autoridade dela e não permitir que ele faça isso. Não vai porque eu não deixo. Mas no caso desse menino, ele já desenvolveu um vício e, além desses castigos e de um impulso mais forte da família, da mãe, no caso do pai, em algumas famílias, seria um tratamento psiquiátrico, psicológico necessário, seria para esse caso? Olha, o vício se constitui numa psicopatia e aí nós precisamos dar sustentação para que a pessoa se livre dele. Agora, não deixe seu filho chegar nessa situação. Quem não acredita no limite, na autoridade, é só olhar um carro sem freio. O seu filho vai ficar sem um carro sem freio se você não der limite para ele. Agora, esse caso hoje é curativo. É preciso que a gente tenha um acompanhamento psicológico, é preciso que a mãe seja orientada no sentido de coibir que o filho faça isso. Imagine você, mãe, a desgraça que vai ser na vida do seu filho se ele tivesse um patrimônio, se ele tivesse filhos, se ele fosse casado, o que ia acontecer com todo o patrimônio dele, com todos os bens dele. Você vai formar o seu filho para isso? E outra coisa, como é que ficou a questão da classificação etária para essas crianças estarem nesses locais, nas chamadas lan house? Olha, nós temos, eu não tenho aqui a portaria, mas nós discutimos isso muito com pedagogos, com psicólogos, para que a gente não viesse a atrapalhar o desenvolvimento de uma criança. Porque tem criança, tem menores aí que varam à noite, doutor, dormem não, né? Ficam em frente ao computador a noite inteira no Juiz, house. nós temos inclusive a portaria interrompendo você, Almir, artigo 75, aqui diz o parágrafo da Lei 8.069, entrada e permanência de criança menor de 10 anos em casa de diversões eletrônicas somente será permitida na companhia dos pais. E a entrada e permanência de crianças maiores dessa idade, 10 anos, entrada das 9 às 8 da noite. Sim, nós vamos cumprir isso e você, telespectador, é o grande fiscal disso. O dia que todos nós nos conscientizarmos de que nós precisamos mudar esse comportamento, essa presença de criança e adolescente, todos nós devemos fiscalizar. Não deixe o seu filho ir nessas casas que não cumpram com a portaria. Porque é preciso que eu diga a você que é literalmente impossível para o juizado estar presente em todas as lan houses de Goiânia. Nós não vamos conseguir isso de maneira alguma. Nós já fizemos, repito, mais de 300 notificações para que essas casas compareçam ao juizado e estejam regulamentadas para funcionar. Mas, lamentavelmente, nós não temos o número de pessoas bastantes para fazer essa fiscalização. Nós não temos como concentrarmos numa lan house aqui ou acolá, porque são inúmeras, são grandes os números de lan houses em Goiânia. E a lei diz mais também, né? Acima de 12, 14 anos, a permanência após as 23 horas, também mediante autorização dos pais. Sim, eu estou fornecendo com essa legislação, o legislador e o juizado, a você, pai, um instrumento vigoroso para coibir o seu filho de fazer isso. Ajude a ter você mesmo autoridade sobre o seu filho, utilize esse instrumento. Não pode, a lei não permite, porque causa danos, prejuízos a você que podem ser reversíveis. Então a sociedade precisa se conscientizar disso e exigir das pessoas o cumprimento da lei, dos pais e dos donos das lan houses. Fica então um alerta do juiz da Infância e Juventude de Goiânia, Maurício Porfírio Rosa, a quem a gente agradece a participação. Uma boa tarde, obrigada. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Daqui a pouco aqui no Jornal do Meio-Dia